Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 29 de outubro de 2024. Nessa terça-feira, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus, tirado de Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a quem há que é a semelhança do reino de Deus, com que poderei compará-lo? Ele é como a semente da mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez a temática que nos chama muita atenção no Evangelho é uma insistência da vida na pregação de Jesus sobre o reino de Deus. Na verdade, a gente usa o substantivo, mas seria melhor usar o verbo reinar. O reinar de Deus é o centro da pregação de Jesus. Jesus quer nos ensinar que existe um reinado de Deus, que existe um governo de Deus, que existe um movimento de Deus a favor da vida humana, que nós, convertidos, movidos pela fé, acreditando no ressuscitado, nós entramos em comunhão com a Santíssima Trindade e aprendemos a viver e caminhar em direção à vida eterna. O que promete Jesus é nos salvar, mas a salvação de Jesus é a salvação da morte definitiva. Jesus não promete salvar a gente de um matrimônio, de um desemprego, salvar a gente de uma situação complicada. O que Jesus promete para nós é que nós, acreditando nele, a gente caminhe para o reinado de Deus e, ao mesmo tempo, esse reinado de Deus vai nos oferecer a vida eterna, a eternidade da vida. Por isso Jesus usa parábolas, comparações. Olha, é como uma semente de mostarda, uma coisa muito pequenininha que cresce e essa árvore fica grande, 3 a 6 metros, e essa árvore acolhe passarinhos, acolhe vida para gerar vida. Então essa talvez é a sabedoria. O reinado de Deus ele é fruto de movimentos muito pequenos que faz com que a gente produza muita coisa boa e isso faz com que acolha os outros. A lógica de Jesus é: o pequeno se torna grande e esse grande faz bem para acolher vida que quer gerar vida. Então, seria essa a lógica. A outra é do fermento. Uma mulher pega o fermento que se torna invisível em 3 medidas e dá para fazer comida, pão para alimentar muita gente. 3 medidas de pães é muita gente pode ser alimentada com isso. Por isso é nessa lógica que Jesus vai colocando isso para cada um de nós. O reinado de Deus acontece quando coisas pequenas vão acontecendo. Quando alguém, por exemplo, resolve colocar-se à disposição da igreja, por exemplo, ser uma catequista. Uma catequista que vai lá uma vez por semana, se encontra, partilha a sua fé, e ao partilhar a sua fé está marcando a vida daquelas crianças, e aquelas crianças possivelmente nunca irão esquecer daquilo, porque estão marcando a vida delas na lógica da fé. E que futuramente elas vão lembrar da catequista, elas vão lembrar daquele momento de formação, daquele momento de encontro. É igual quando alguém participa e se torna coroinha e acólito. Me recordo que tempos atrás eu parei num determinado local, viajando, aí um senhor me reconheceu e perguntou: o senhor é motorista lá? Me reconheceu: o senhor é padre? Sou. E aí ele me disse: eu já fui coroinha e tenho uma saudade daquele tempo. Tenho uma saudade, fui profundamente marcado. Até, quer dizer, naquela paróquia onde aquele rapaz, aquela criança foi coroinha, serviu na igreja, aquilo marcou profundamente ele. E agora, já com uma certa idade, trabalhando como motorista no mundo da estrada, esse povo não tem lugar fixo, ele tem saudade do tempo que ele foi coroinha, em que ele prestou um serviço à igreja.
e que aquilo marcou positivamente ele. Por isso a beleza do reino de Deus está nisso, em gestos pequenos, numa pequena doação, num pequeno compromisso, num pequeno tempo dado à disposição da igreja, a gente começa a marcar o outro e isso futuramente vai gerar muitos frutos. Vai gerar muitos frutos. Por isso a gente só tem que agradecer a Deus pela oportunidade, por esse movimento, por esse gesto. Ou quando alguém diz alguma coisa que se torna invisível, mas isso vai gerando dentro de cada um de nós um ensinamento. Um pai e uma mãe que quer educar bem os seus filhos, todos os dias tem que jogar um pequeno fermento no coração do filho com palavras boas. O fermento para a vida boa é o exemplo dos grandes. O fermento para uma criança, o fermento para a nossa história, é o exemplo dos adultos que nos cercam. E nós somos profundamente marcados pelos exemplos bons e ruins. A gente pode muito bem aproveitar os bons exemplos e trazer para nós, e a gente pode também aproveitar os maus exemplos e dizer isso não serve para mim. Mas também pode ser o contrário, que os maus exemplos vão me formando, me educando, vão fazendo parte de mim, vão me ensinando a ser também um mau exemplo. É uma questão de escolha, é uma questão de busca. No mundo em que nós somos muito mal traumatizados por muita coisa, mas a psicologia está mudando a ideia. Trauma não é aquilo que fazem contigo, é aquilo que é o modo de você se comportar diante daquilo que faz contigo, que alguém fez contigo. Porque alguém pode gritar com você e você ficar traumatizado. E alguém pode gritar com você e você não está nem aí para isso. Viu? Alguém pode te ofender e você ficar traumatizado. E alguém pode te ofender e você não está nem aí para isso. Por isso as coisas vão mudando, depende muito do nosso comportamento diante da realidade da vida, diante da história, diante daquilo que nós somos, daquilo que a gente pode fazer. Por isso que a gente possa pedir a Deus que esse reinar dele, que esse governo dele, que essa presença dele se aproxime de nós, para que a gente, podendo tocar em Deus, ou Deus tocando na gente, Deus nos dê forças para que a gente se cure, para que a gente organize a bagunça que há dentro de nós, organize a confusão que há dentro de nós, os turbilhões que a gente carrega dentro de nós, às vezes mais forte, às vezes menos forte, mas às vezes a gente precisa se livrar deles. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço, até mais.